Nós vamos conversar agora com esse que está aqui na foto, Guilherme Amado, um dos jornalistas mais expressivos do país hoje. Ele sustenta uma coluna, não é feita só por ele, tem uma verdadeira equipe, inclusive, que faz essa coluna, que leva o nome dele, ou o nome de Guilherme Amado, no portal Metrópolis. Como eu falei mais cedo, os mais velhos, as mais velhas, acham que o Correio Brasiliense ainda é referência em Brasília. Não, acabou. Né? A referência em Brasília, não existe mídia mais potente em Brasília hoje do que o Metrópolis, né? Do que o portal do Metrópolis. É que nem nós aqui, não tem mais em papel. Né? Não tem, acabou, não tem mais em papel. Mas é a mídia mais influente e a referência de Brasília e do Distrito Federal hoje, com ampla repercussão nacional. Né? O Metrópolis é, de fato, um dos portais, eu conheço os indicadores de audiência, é um dos portais de maior audiência na chamada mídia progressista do país. Guilherme Amado vem conversar com a gente hoje, vai falar sobre esse livro dele, estou muito curioso, está lançando agora Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos, mas ele vem, sobretudo, o motivo da vinda dele aqui está aqui. Ontem fui à noite correr atrás dele e falar, Guilherme, você tem que vir contar para nós tudo de uma série de reportagens que iniciou-se ontem, a publicação delas no final da tarde, a veiculação delas no final da tarde, na coluna do Guilherme Amado. Vocês veem lá, é uma equipe, o Bruna Lima, o Eduardo Guirotto, o Eduardo Barreto e o Paulo Capelli, outros jornalistas que estão participando da apuração. Essa revelação de que empresários bolsonaristas estão defendendo golpe de Estado se Lula for eleito. Importante, não é apenas esta reportagem de ontem. É uma sequência, é uma série. O Guilherme vai nos contar sobre esta sequência de reportagens. Caiu ontem com uma bomba no espectro político. Randolph já entrou no STF com pedido de prisão dos empresários. O Rogério Correia disse que isso será tema hoje do encontro dos parlamentares de Minas Gerais com Lula, para ver que providências. Diz que o PT também deve entrar com a ação do Supremo, em reforço a essa ação do Randolph, e o Aras já saiu a público para dizer que não vai ter golpe, não. Vamos ver. Para dizer que não vai ter golpe, não. Então é isso. Como eu disse mais cedo, está aqui. Bem-vindo, Guilherme Amado. Guilherme é um jornalista premiado. Ele trabalhou na Veja, trabalhou no Globo, trabalhou na Época, trabalhou no Extra, ganhou o prêmio ESSO, ganhou o prêmio Tim Lopes, e de fato acho que está hoje no auge da carreira dele lá no Metrópolis. Nunca dá para saber se é o auge, quem sabe amanhã, o auge pode subir ainda mais, né? Mas nesse momento realmente é um momento importante da carreira do Guilherme. Alegria ter você aqui, Guilherme, bem-vindo. Olá, Mauro, olá, espectadores do Fórum Café. Grandíssimo prazer estar com vocês. Eu peço desculpa pela minha voz, que eu acordei um pouco rouco. Eu não tenho essa voz rouca, não. Mas, enfim, dá para a gente bater um papo aqui e conversar um pouquinho. Muito obrigado pelos elogios exagerados, mas eu acho que fazer jornalismo hoje em dia no Brasil faz parte a gente dar essas reportagens, porque, infelizmente, notícias fortes assim estão acontecendo o tempo inteiro, né? É só a gente buscar, porque, infelizmente, fatos dessa gravidade estão aí pulando na nossa frente, né? Vamos falar agora exatamente desse seu furo. Pera, antes de falar do teu furo, vamos falar do teu livro. Fiquei muito curioso para saber desse teu livro. Está sendo lançado pela Companhia das Letras, não é isso? Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos. Conta do seu livro para nós um pouco, Rogério. Rogério, desculpa. Eu lancei o livro tem 2 meses. O Sem Máscara é um livro reportagem, é 100% o que aconteceu, não tem a minha opinião em nada. Ele começa a narrativa em janeiro de 2020 e vai até o iniciozinho desse ano. Então, ele cobre os 2 primeiros anos da pandemia. E a crise política, a bagunça institucional que o Bolsonaro alimentou, potencializou, com o objetivo, como eu mostro no livro, de criar um ambiente de caos em que ele se apresentasse como a solução que ia pôr ordem nisso, né? Um hiperpresidente que não
num regime que poderia ser uma ditadura, poderia ser uma autocracia, seja qual fosse o modelo, o sonho do Bolsonaro claramente era que ele estivesse à frente desse governo forte. E eu percorro diversas áreas do governo, do país, né? Relação do governo com o STF, com militares, bastidores da família Bolsonaro, bastidores da relação com o Congresso, da cooptação do Congresso, e trago muita informação nova no livro. Assim, eu reconstituo o que a gente já sabe, o que a gente viu, e trago muita coisa que a gente não viu, que a gente não soube. Por exemplo, a razão da demissão do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, detalhes sobre aquele tweet do Vilas Boas ameaçando o STF em 2018, às vésperas da prisão do Lula. O Vilas Boas, ele conta uma história mentirosa nas memórias dele. Eu apurei os bastidores daquele tweet, não foi do jeito que ele falou para a Fundação Getúlio Vargas. Muita coisa sobre a dinâmica dentro do governo, a relação com o Pazuello, com Mandetta, com Nelson Teich, com Queiroga. Enfim, é um livro que eu acho que é importante nesse período que a gente está, porque ele relembra o que foram os 2 anos que a gente viveu e traz um monte de informação nova que é argumento para as pessoas para discutir nesse período eleitoral sobre quem a gente vai votar, por que a gente vai votar em determinada pessoa. Eu considero que é um livro que traz muita munição para ser usada no debate eleitoral. Quer dizer, se eu entendi bem, não é um livro de artigos com suas opiniões sobre Não. ou aquele assunto. É um livro de reportagem. É um livro-reportagem que começa... Daria para ser publicado tudo não em capítulos, mas como se fosse um texto só, porque é tudo encadeado. E começa a narrativa com Luiz Henrique Mandetta entrando no Palácio da Alvorada em janeiro de 2020 para discutir com o Bolsonaro ali uma solução para atender ao Flávio Bolsonaro, que estava pedindo mais cargo no Ministério da Saúde. E aí, no fim da conversa, ele fala: presidente, estou indo à Suíça para o encontro da OMS, vou aproveitar para falar do tal do vírus lá que está na China. O Bolsonaro dá de ombros, não dá a mínima importância para o que ele fala do coronavírus, e termina o livro já agora no final de março, com a ordem do dia 31 de março, do golpe militar, em que, mais uma vez, o Braga Neto, ministro da Defesa, como já tinha feito em 2020, publica uma ordem do dia celebrando o golpe militar, e o Bolsonaro faz uma reunião fechada com os militares e, como se estivesse convidando eles para ir ao cinema, convida os militares, os comandos, os 3 altos comandos, para dar um golpe com ele. É esse período que eu cubro numa narrativa, numa única narrativa, em reportagem. Ou seja, é um livro que tem, na expressão nossa, do mundo do jornalismo, no nosso jargão, tem furo, cheio de furo dentro do livro. Né? Então, um livro para quem quer saber novidades, bastidores, as profundezas desse governo Bolsonaro. Não vou pedir para você ficar dando spoiler, mas conta uma coisa para nós, então. Uma que é a questão da demissão do ministro da Defesa, do Fernando Azevedo, né? Sim. Quando ele foi demitido no ano passado, março do ano passado, mais ou menos a visão geral que ficou era de que era uma demissão porque ele vinha batendo de frente com o Bolsonaro. E meio que todo mundo aceitou isso porque o ministro foi muito reservado, o ministro nunca falou sobre a razão. No STF também ficou essa dúvida. Os ministros também não conseguiram mapear. O general Fernando tinha sido do STF, ele tinha sido assessor do Toffoli durante poucos meses, porque o Toffoli, quando entra para a presidência do STF em setembro de 2018, ele já percebendo para onde que o vento estava soprando, ele pede a indicação de um general para assessorá-lo. Ele queria ter alguém que ajudasse ele na interlocução com os militares. Indica o general Fernando, ele toma as referências do general Fernando, gosta, convida, o general Fernando topa,
E o general Fernando fica até dezembro, quando ele é convidado pelo Bolsonaro para virar ministro da Defesa. Isso. E sai do STF. Quando o general Fernando saiu do STF, o general virou para o Toffoli e falou: ministro, eu vou ajudar muito na interlocução, vou fazer o que for possível, mas eu nunca vou poder dizer para o senhor o que está acontecendo dentro do governo. Em outras palavras, ele disse: eu não vou fazer leve trás. O Toffoli entendeu o recado e nunca perguntou ao general Fernando nada sobre coisas internas do governo, como também, quando ele foi demitido, mandou uma mensagem para o general Fernando se solidarizando, mas não perguntou a ele a razão pela qual o Bolsonaro tinha o demitido. Só que o Toffoli ficou curioso, né? Como todos nós estávamos. E na primeira vez que ele teve com o Bolsonaro pessoalmente, vamos lembrar que o Toffoli é um dos poucos ministros, assim como o Gilmar Mendes, né, dos não nomeados pelo Bolsonaro, que mantém um canal de comunicação com o presidente. Um canal que, como eu mostro no livro, fazendo um parêntese aqui, foi muito útil, inclusive na hora de contenção do Bolsonaro em diferentes episódios. Fecho parênteses. O Toffoli foi convidado pelo Bolsonaro no início de maio, portanto, quase um mês e meio depois da demissão, que foi no final de março, para ir ao Palácio da Alvorada para eles conversarem. A conversa foi na biblioteca do Alvorada, presenciada por 2 pessoas, um garçom e um ajudante de ordens. E nessa conversa, o Toffoli perguntou ao Bolsonaro direto: presidente, por que o senhor demitiu o general Fernando? E o Bolsonaro, como se estivesse falando de algo muito trivial, respondeu: porque ele não queria cumprir o estado de emergência do bem. Aí o Toffoli: oi? Opa! O quê? Estado de emergência do bem? E aí o presidente explica o que era o estado de emergência do bem. O presidente queria decretar que o exército poderia ir às ruas para impedir, ou melhor, para garantir que nos estados onde estavam ocorrendo pela primeira vez lockdowns, porque vamos lembrar, março de 2020 foi o período que a Covid explodiu. Era aquele período que a Covid chegou a 2, 3, 4 mil mortos. E aí, nesse período, 4 estados, pela primeira vez desde o início da pandemia, fizeram realmente lockdowns. O Distrito Federal foi um deles. A gente tinha toque de recolher aqui. Santa Catarina teve... Santa Catarina não, acho que foi Rio Grande do Sul, e outros 2 estados. E o Bolsonaro tinha ido ao STF, em meados de março, para tentar reverter isso. O advogado-geral da União dele não quis assinar a peça, porque achava absurda. O STF sequer reconheceu, caiu na mão do Marco Aurélio. Marco Aurélio falou: o advogado-geral da União teria que ter assinado, nem reconheço. Então, o Bolsonaro não conseguiu pela via judicial. E ele explica, então, para o Toffoli que ele queria pela via militar. Ele queria que o exército fosse para as ruas nesses estados para atropelar os governadores e garantir que as pessoas que não quisessem cumprir aquelas medidas restritivas não as cumprissem. Ou seja, Mauro, o Bolsonaro convidou o general para dar um golpe com ele. Exatamente. E o general disse não. O general falou para ele que não cabia ao exército fazer isso, como não cabia aos militares se meterem na política. E isso foi o estopim de uma série de negativas que o Bolsonaro vinha tendo, não só do ministro da Defesa, como também do comandante do Exército, com quem ele tinha uma desavença já pública, o Edson Pujol. Vamos lembrar que o Pujol se recusa a apertar a mão dele, né, faz o gesto que sanitariamente era recomendado naquele período, numa cerimônia militar em 2020. O Edson Pujol já havia dado manifestações de que ele estava à frente de uma organização, de uma corporação de Estado e não de governo. Essa terminologia desapareceu depois da saída daquela cúpula militar. Você não tem nenhuma manifestação desde março de 2021, nem dos ministros da Defesa, né? Primeiro o Braga Neto, agora o Paulo Sérgio, nem dos comandantes das forças militares, dizendo que eles estão à frente de instituições de Estado. Eles agora não falam mais disso.
Uhum. E a saída do Fernando se deu por isso, porque o Bolsonaro quis decretar um estado de emergência do bem, né, que era um golpe, e o general se recusou. Em outras palavras, é visceral no bolsonarismo a lógica do golpe de Estado. Essa é apenas uma das revelações que o Guilherme traz no seu livro. Está aqui dizendo a Ângela Castro: estou comprando esse livro agora, está aqui. Né? Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos, lançado há 2 meses. E agora, nossa, alegria, estamos fazendo um novo lançamento aqui, estamos fazendo um lançamento virtual do livro Vai ser um prazer. do Guilherme nesse momento aqui, muito, muito legal. Guilherme, o motivo original da tua vinda aqui, aí depois você me falou do livro, eu fiquei realmente muito entusiasmado. Eu também vou comprar o livro, não tinha comprado ainda, Muito vou comprar, obrigado, achei muito muito obrigado. interessante. Mas o motivo está aqui, é a revelação, a bomba, a verdadeira bomba que você soltou ontem, desse grupo de WhatsApp de empresários bolsonaristas defendendo o golpe de Estado se Lula for eleito. E pelo que você relata no texto, você e a sua equipe, eu li o nome dos jornalistas aí que estão contigo nessa equipe, acompanharam esse grupo há meses. Conta para nós a história da gênese dessa reportagem e quais são os elementos mais contundentes que vocês encontraram. Sim. A gente começou a acompanhar esse grupo no. Eu não posso precisar exatamente quando, porque se eu fizer, eu posso dar informações que eu não posso dar por segurança da apuração. Mas já tem bastantes meses. Eu já tinha, inclusive, dado algumas outras reportagens sobre coisas que aconteciam nesse grupo. Eu apenas não nomeava o grupo para que as pessoas que estavam lá não soubessem que eu estava me referindo sobre coisas que foram discutidas ali. Mas, por exemplo, você deve lembrar que eu publiquei uma reportagem faz pouco tempo de ataques do Luciano Hang ao padre Júlio Lancelotti. Isso. Foi nesse grupo. Publiquei também que o Nelson Piquet compartilhou uma mensagem de ataques aos ministros do STF. Foi nesse grupo. E eu vinha muito cauteloso em usar o que estava ali, porque me interessava permanecer no grupo, né? Me interessava que eles não me retirassem, que eu conseguisse acompanhar o que estava acontecendo. São pessoas que quase que na sua totalidade apoiam o presidente, mas não todos. Existem poucos apoiadores da Simone Tebet no grupo também, mas poucos, e muito moderados, são vozes de moderação no grupo. Até a reportagem de hoje vai mostrar um pouco isso. E eu sabia que no momento da eleição chegaria o momento que eu teria que publicar essa série de reportagens que eu estou publicando agora. A minha ideia original era esperar passar o 7 de setembro, porque eu imaginava que no 7 de setembro a coisa ia ferver ali. Só que eu não pude esperar, porque no início do mês, mais precisamente no fim de julho, dia 31 de julho, mas também nas conversas sequentes, eu tomei um susto, porque eles começaram a falar de golpe, abertamente, né? Que é o que eu mostrei na reportagem de ontem. Você tem um dono de um dos maiores shoppings da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Barra Road Shopping, que não é muito conhecido para quem não é do Rio, porque quando a pessoa pensa em shopping no Rio, pensa no Barra Shopping, que é um dos maiores shoppings do país, mas o Barra Road, ele é muito conhecido, ele ficou conhecido nos anos 90, porque ele foi o primeiro shopping a botar uma estátua da Liberdade, né? Que depois haveria um outro com uma estátua da Liberdade gigantesca, o New York City Center, mas ele tem uma estátua da Liberdade, ele tem uma torre Eiffel e, salvo engano, ele tem uma torre de Pisa. Monumentos dentro do shopping. Monumento à cafonice. Uhum. Monumentos à cafonice, exatamente. E o dono é esse camarada, chama José Cury, e ele, como, assim, de novo, tal qual o Bolsonaro falou de um golpe com o general Fernando, ele fala que ele prefere um golpe à posse do ex-presidente Lula.
E ontem, quando ligamos para todos eles para conversar e ouvi-los, ele falou: não, eu não defendi o golpe. Eu disse apenas que eu prefiro o golpe ao PT. Então, ele defendeu o golpe. Logo, portanto, ele defendeu o golpe. E aí tem outros batendo palma para ele. Um dos empresários batendo palma, literalmente, publica um GIF de um sujeito batendo palma, o dono do grupo Coco Bambu, que é o Afrânio Barreira, um empresário grande no país inteiro, uma rede de restaurantes que cresceu muito, dona do Coco Bambu, dona do Vasto, que aqui em Brasília é um dos restaurantes de maior sucesso hoje em dia. O Vasto foi Mauro, aquele restaurante em que teria ocorrido o pagamento da propina da vacina, teria ocorrido a negociação do pagamento da propina da vacina, que foi revelada na CPI da Covid, em que aquele escândalo da Covaxin se discutiu ali um pagamento milionário de propina, e uma das pessoas que estava na conversa revelou para uma entrevista para a Folha de São Paulo os bastidores. Foi no Vasto, que é do mesmo grupo Coco Bambu. A outra reação foi de um empreiteiro. Tá, só aqui, Guilherme, eu mostrar exatamente esse tweet do Ótimo. José Cury, né? Ele dizendo isso: prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. O cara defendendo o golpe para instalar uma ditadura, né? Não, essa lógica aí é de uma loucura, né? Porque o que ele está querendo, o que ele está pensando? A Arábia Saudita recebe investimentos. Se a Arábia Saudita recebe investimentos, por que o Brasil não vai receber se for uma ditadura? Quer dizer, não está nem aí se a gente virar uma ditadura, né? Na verdade, vamos ser sinceros, vamos ser francos aqui, para muito do que eles defendem no grupo, a reportagem de hoje vai mostrar isso, uma ditadura seria melhor mesmo para eles, né? A democracia não permite que o que eles defendem em vários momentos no grupo seja estabelecido, seja cumprido. Na ditadura, sim. Volta naquela... Hoje, na reportagem de hoje, é importante dizer, né, Guilherme? O pessoal tem que ficar ligado na coluna do Guilherme Amado, porque haverá uma sequência de reportagens, não é isso? Sim, a de ontem foi só a primeira. Hoje à tarde a gente publica a segunda e haverá mais, pelo menos outras duas, serão pelo menos 4. Perfeito. Pode virar livro, hein? Mais adiante, dependendo de como isso desdobrar, pode ser outro livro aí. Que então, hoje você vai mostrar. Muito trabalho. Dá trabalho, né? Trabalho. A gente fica doido com a Se você puder voltar naquela tela que tinha os 2 zaps aqui que você leu do José Cury. Põe sim. Porque tem essa aqui. Aí você vê, tem uma resposta a ele desse Morongo. O Morongo, ele foi um surfista, foi um surfista relativamente famoso, e ele criou uma marca que começou com uma marca de moda de surf, chamada Mormai, mas cresceu para uma marca de equipamentos esportivos. E é uma loja de luxo de equipamentos esportivos e também com presença nacional, e que é um apoiador do presidente bastante conhecido. E aí ele responde: golpe foi soltar o presidiário, se referindo ao Lula, golpe ao Supremo agir fora da Constituição, golpe à velha mídia só falar merda. Ataques ao Supremo tem aos montes. Aí vamos acompanhar aqui. Esse Van Vrobel, no zap da direita, é dono de uma empreiteira do Rio de Janeiro chamada W3 Engenharia, muita presença na Zona Sul. E aí ele fala que era o STF ter coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica, com as tropas aplaudidas pelo público. Vamos lembrar que era isso que o Bolsonaro queria, né? Isso começou a ser desmontado por uma ação do Eduardo Paes no início dessa semana, e ontem ficou decidido que não haverá desfile militar na Avenida Atlântica, haverá apenas uma demonstração, um voo da FAB e uma presença ali de navios da Marinha, mas não haverá nada terrestre. E, por fim, a última manifestação ali, rapidinho, só para voltar, novamente desse Morongo, dizendo da importância do 7 de setembro para unir exército e povo e passar o aspecto simbólico de que lado o exército está. Era o plano deles para o 7 de setembro. Eu não tinha como guardar essa notícia, né, Mauro? Não tinha. Claro.
Claro. Agora, um plano aparentemente, não sei qual a sua avaliação, que informações você tem, aparentemente fracassado. De fato, ontem esse tweet do Eduardo Paes revelou que não vai ter desfile militar nem na Presidente Vargas, nem em Copacabana. O ato do Exército vai se dar num pequeno, quer dizer, na verdade, nem será um ato do Exército propriamente, vai ser ali num trechinho da Avenida Atlântica, perto do Forte de Copacabana, basicamente com Marinha e Aeronáutica. Fracassou, então, é isso? Já dá para dizer isso, Guilherme? Olha, a gente tem que ver o que vai ser o 7 de setembro. Assim, eu digo que certamente Brasília não fracassou. Brasília eu acho que vai ser muito grande. Ele vai botar muita gente na rua, muita gente. Vai. Não tenho dúvida disso. Agora, o seguinte, eu fiz uma análise anteontem que eu queria dividir com vocês aqui, ouvir também sua opinião. O 7 de setembro pode ser o, o fim do Bolsonaro e a sacramentação do resultado que está se desenhando. Por quê? O Bolsonaro tem muito apoio popular, não é majoritário, as pesquisas estão mostrando, mas ele tem muito apoio popular. Ele tem gente que está disposta a tudo e vai às ruas com um empenho, uma lealdade a ele, uma fidelidade enorme. Muito bem. Então ele vai encher Brasília, não tenho dúvida. Se ele incentivar atos em São Paulo, atos no Rio, mesmo sem desfile militar, ele vai encher os rincões bolsonaristas nessas cidades. Muito bem. Se as pesquisas da semana anterior ao 7 de setembro mostrarem o que estão mostrando, ou seja, ele sendo derrotado possivelmente no primeiro turno, o Bolsonaro vai enlouquecido para o 7 de setembro. Ele vai enlouquecido. Ele vai para o matar ou morrer. Ele vai provavelmente voltar a atacar o STF, o TSE, falar em fraude, ser agressivo, enfim, ser o Bolsonaro em sua essência. Só que aí, Mauro, ao contrário do ano passado, ao contrário de 2020, quando ele, na metade do ano, andava a cavalo na esplanada, sobrevoava de helicóptero, flertava ali com golpe, e ele teve que fazer duas encenações naqueles 2 períodos de uma moderação, que a gente sabe que nunca aconteceram, porque ele não é moderado, nunca vai ser. Dessa vez pode não dar tempo, porque a gente vai estar 3 semanas da eleição. O eleitor vai estar muito mobilizado pelo voto 3 semanas da eleição. Ele vai ter que estar decidindo realmente quem ele vai votar. E ele vai ver esse teatro de horrores que é muito provável que o Bolsonaro faça novamente. E não vai dar tempo para o Bolsonaro mentir de novo, encenar de novo uma pacificação. E aí, todas as pesquisas dele mostram que quando ele escala no radicalismo, sim, porque até um radical como o Bolsonaro tem gradações de radicalismo, né? Tem períodos que ele está pior do que o ruim. E aí pode não dar tempo desse eleitor esquecer o que ele é de verdade. E há uma possibilidade de, no pós-7 de setembro, ele cair. E eleitores que estão, nesse momento, se iludindo de que ele está mais pacífico, de que ele não vai errar novamente como errou, essas pessoas recuem e desistam dele. Ou votem nulo, ou, eventualmente, passem a votar no Lula ou em outro candidato. Perfeita sua análise. Tem um aspecto, né, Guilherme? Você que dialoga e tem como fontes, né, pessoas da campanha, da ala política, vamos dizer assim, do bolsonarismo, da campanha eleitoral. O que você tem escrito me leva a que é o seguinte: há quase que um desespero do pessoal da campanha eleitoral do Bolsonaro, que tem exatamente essa análise, né? Que essas ações do Bolsonaro, questionar a urna eletrônica, falar em golpe, prejudicam nas pesquisas e, portanto, muito, na intenção de voto, e não favorecem, né? Muito, eles estão meio desesperados com isso, né? Toda semana tem Bolsonaro vai acalmar, Bolsonaro vai acalmar, e eles não conseguem acalmar, segurar o Bolsonaro, né? Não, prejudica muito, eles sabem disso, e sabem da importância dele se segurar. Toda vez que o Bolsonaro ataca as urnas, o grupo do Centrão, o grupo profissional de marketing que trabalha na campanha, até ministros, alguns ministros do governo também, Paulo Guedes e outros, eles criticam o presidente, né? Eles tentam convencer o presidente a mudar de agenda.
que, se você parar para pensar, realmente é uma estupidez do ponto de vista político, né? O cara aprova um aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, ele reduz o SMS, ele faz um pacote de bondades, um monte de coisa que pode... a gente sabe que foram feitas pelas razões erradas, mas que poderiam ajudá-lo politicamente. E na mesma semana, no mesmo período que ele faz isso, ele faz uma reunião com embaixadores para atacar as urnas e vira uma vergonha mundial, né? Então, assim, ele não dá tiro no pé, ele metralha o pé dele. É isso. É interessante, queria te ouvir duas informações de bastidor, se você puder. Né? Que você tem, eu sei que tem. Vamos ver se você pode contar para nós. Primeiro que acho que são duas diferenças em relação ao 7 de setembro passado também. Que é, primeiro, o cenário institucional na cúpula do Poder Civil. O que a gente viu realmente lá na posse do Alexandre de Moraes chegou a ser espantoso, né? Só ele, a Michele, o Carlos e o Cássio Nunes não aplaudiram. Até o André Mendonça, que é bem mais esperto, estou começando a achar que vai se compor no governo Lula, bateu palmas para o discurso do Alexandre de Moraes. O Cássio bateu um pouquinho e rapidamente parou. Né? E o Arthur Lira também. Essa questão do isolamento do Bolsonaro, o nível de isolamento do Bolsonaro na cúpula das instituições civis. Primeira questão que eu quero te colocar. E a segunda tem vazado informações, que eu não sei se são verdadeiras, queria te ouvir, você tem fontes nas Forças Armadas, de que há um isolamento grande do Bolsonaro, não com o ministro da Defesa, com Paulo Sérgio, eles são cúmplices, são parceiros, mas no comando do Exército, quem está à frente de tropa, o que teria, inclusive, obrigado ele a esse recuo em relação ao desfile no Rio de Janeiro. De fato, ele estaria isolado no alto comando do Exército também? Como é que está, então, o cenário dele na cúpula do Poder Civil e na cúpula do Poder Militar? Com o isolamento na cúpula do Poder Civil, concordo plenamente. Aliás, só me estender um pouquinho sobre isso. Parecia que o presidente, na terça-feira, era o Lula. Não parecia que era o Bolsonaro. A fila era formada para falar com o Lula e com a Dilma, né? Os dois foram muito celebrados. O Paulo Guedes foi a eles e virou-se para a Dilma e falou que gostava muito dela. Não foi exatamente admiração a palavra, mas algo parecido. E queria bem a ela. Foi lá, falou isso. O Sarney estava do lado, viu. No momento que o Lula estava na tal da sala, a sala que eles se encontraram, o Bolsonaro nem olhou para o Lula e o Lula nem olhou para o Bolsonaro. Eram 70 pessoas. Então, assim, uma sala de 70 pessoas, é possível que você, a menos que você queira, você encontre com alguém, né? Se você não vai deliberadamente na frente da pessoa, você não encontra a pessoa. E nenhum não queria encontrar o outro ali. Mas o Lula era assediado, segundo pessoas que estavam na sala me contaram, era assediado como se ele fosse o presidente. É o café frio chegando para o Bolsonaro, né, Mauro? Uhum. É o café frio chegando. Mas isso é no Poder Civil. Vamos para o militar. No livro, eu falo muito, muito sobre por que desse fascínio dos militares com o Bolsonaro, né, das altas cúpulas dos três comandos com o Bolsonaro. Existe ali uma convergência de supostos valores entre eles. Né? Eles veem no Bolsonaro uma defesa do que eles consideram que são valores deles, de defesa da família, defesa de uma honestidade, porque existe esse discurso, né, de que a corrupção nesse governo é muito pontual, é muito menor, coisas que a gente sabe que não são verdade, mas que até eles precisam mentir para si mesmos, que são assim, para não parar para pensar na incoerência que é o discurso com a prática. Consideram o Bolsonaro o maior comunicador político de direita que já existiu no Brasil. Acham que nunca houve, nem entre os presidentes da ditadura, houve um presidente de direita com a capacidade de comunicação com o povo que o Bolsonaro tem. E realmente ele tem uma capacidade de comunicação política muito grande. Acham ele um animal político. Acham muito tosco, sabem que o Bolsonaro é tosco. Não começaram agora a admirar a capacidade intelectual do Bolsonaro, até porque ela é muito limitada.
mas reconhecem essa inteligência política dele. E há basicamente dois grupos que, mesmo com as mudanças que foram feitas na troca dos comandos, permanece assim, dessa maneira que eu vou descrever. Um grupo gostaria de ir para uma aventura militar, uma aventura golpista com o Bolsonaro. É um grupo que lê o artigo 142 da Constituição como algo que autorizaria eles a se meter na política, que é uma leitura equivocada, a gente sabe, golpista, mas que existe quem defenda. E existe um outro grupo que lê o artigo 142 da maneira que na língua portuguesa ele deveria ser lido, que é muito claro, não fala em momento nenhum de que militar tem que se meter na política. Esses militares, para a gente ressuscitar um termo que a gente gostaria que tivesse sido abolido, mas esses militares são os legalistas, são os que, por convicção, sabem que lugar de militar não é na política. Só que o primeiro grupo, não por convicção, mas por imposição da realidade, eles sabem que não tem ambiente para golpe. Seja do jeito que for, numa quartelada típica de anos 60, numa coisa nova que fosse criada por agora, como o estado de emergência do bem, da maneira que fosse, eles sabem que não existe apoio interno, como a Carta aos Brasileiros mostrou, não existe apoio externo, como as manifestações do mundo todo vêm mostrando, inclusive dos próprios Estados Unidos, que colocaram o secretário de Estado apenas para falar em defesa do sistema eleitoral brasileiro. E eles sabem, portanto, que não tem ambiente. Então, um por convicção, outro por conveniência, o fato é que não existe esse apoio para o Bolsonaro. Dizer que é um isolamento, eu acho que é um pouco forte. Tá. Porque os militares não farão nada para prejudicar o Bolsonaro. Nada. Eles só vão tomar alguma medida contra o Bolsonaro se o Bolsonaro escalar a situação para virar uma desordem social de grandes proporções, o que é possível. É possível que o Bolsonaro convoque os seus apoiadores a criar tumultos, né, tumultos institucionais, atacar o STF, atacar o TSE, trancar a esplanada, convocar caminhoneiro, enfim. Nesse cenário, os militares, pelo menos hoje, e eu acho que não muda daqui até a eleição, hoje eles agiriam para garantir a ordem social. Mas o que eu estou percebendo, Mauro, é que o que está se desenhando, a gente está 55, né, 56 dias da eleição, 55, eu acho. O que está se desenhando é que se o Bolsonaro perder no primeiro turno, eu acho que nem o cenário de tumulto vai ser muito grande. Ele não vai ter força. Não vai ter força para criar confusão de fato. E vai falar, vai estrebuchar, vai falar que foi fraudado. Porque uma coisa é ele falar, foi fraudado, não aceito, daqui não saio. Outra coisa é ele dizer, foi fraudado, mas eu saio. Não foi fraudado, mas eu saio, beleza, camarada. Então, tchau, fica falando aí na rua, compra um banquinho para subir na Praça dos Três Poderes e fazer teu discurso em cima do banquinho. Beleza. O outro é que é complicado, né? Porque o outro, ele vai incitar o tumulto, vai incitar a confusão. E aí pode ter violência física, pode ter até morte, né? Esse cenário, no primeiro turno, se o Bolsonaro perder no primeiro turno, eu acho que fica o primeiro. Agora, se for o segundo turno, é uma nova eleição, né? Hoje, eu digo que eu tenho mais receio, né, para o futuro da democracia que o Bolsonaro ganhe do que haja um golpe. Eu acho que a eleição não está resolvida. Como eu venho dizendo, acho que ainda existe dentro do PT pessoas com salto alto. Eu vejo em conversas pessoas discutindo quem vai ser ministro do quê, discutindo quem vai ser o ministro do STF que o Lula vai indicar no lugar do Lewandowski. Eu vejo discussões que me parecem surreais. Ninguém ganhou eleição nenhuma ainda. O brasileiro ainda não apertou confirma para ninguém.
Né? A gente está 54, 55 dias de primeiro turno. Se não resolver no primeiro turno, é uma nova eleição, Mauro. É uma nova eleição. Num segundo turno, tudo pode acontecer. Vamos lembrar que pesquisa, a gente sempre tem que lembrar isso, pesquisa não antecipa resultado, pesquisa é uma foto de hoje. O que o Datafolha vai mostrar hoje sai o novo Datafolha, é sobre hoje, não é sobre daqui a semana que vem, muito menos daqui a 55 dias. Então, eu acho que tem que ter uma estratégia, um pensamento em como fazer, da parte da campanha do Lula, da parte da campanha do Ciro, né, cada um, da Simone, cada um com a sua estratégia, de como tentar crescer. Porque o Bolsonaro está no jogo, ele tem a caneta, ele tem apoiadores fiéis, ele não vai baixar de 30%, não vai baixar de 30%. Ele tem um piso ali muito consolidado e ele está avançando. Né? Você pega as curvas de pesquisa de janeiro para cá, ele está assim, ele está subindo. Talvez não num ritmo para bater o Lula, muito provavelmente não. Mas um tem a caneta, o outro não tem, né? Acho bem importante essa sua advertência de que é isso. Se rolar segundo turno, zera o jogo. Claro que Lula sairá vitorioso do primeiro turno, mas é uma outra eleição. Então, essa advertência tua também, com base nas informações que você tem da cúpula militar, que é, enquanto o Bolsonaro estiver batendo boca com o TSE, falando mal de urna eletrônica, não haverá nenhuma manifestação dos militares contra ele. Só a chance disso acontecer se ele concretizar esse espírito, né, do governo dele nas ruas, né, o título do seu livro. Sem máscara, o governo Bolsonaro e aposta pelo caos. Se ele não apenas apostar, como promover o caos no país. Tenho ainda mais duas questões, sei que você está com a agenda aí da coluna pegando fogo, mas duas questões para você. Essa PEC da emergência não é perigo para validar um golpe? Pergunta o Luiz Sequeira. Eu considero que essa que passou, não, Sequeira, porque não há nenhuma previsão de restrição de garantias de liberdade, como ir e vir, ou supressão de liberdade de reunião, de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Ela não é ela não prevê, por exemplo, militar na rua de maneira nenhuma. Né? Eles, coincidentemente, quando eu vi estado de emergência, eu tinha acabado de publicar o livro, eu tomei um susto. Eu peguei o texto para ler na hora, comecei a ligar para um monte de senador, liguei para a fonte do Palácio do Planalto para tentar entender o que era aquilo. Realmente é apenas a mesma terminologia, mas para coisas diferentes. Né? No livro eu conto mais detalhadamente o que era esse estado de emergência do bem que ele propôs ao general Fernando, e é bem diferente desse que foi aprovado. Maravilha. A Leni Manzatti Rodrigues. Parabéns pela excelente entrevista. Quero comprar hoje o livro do Guilherme Amado. Muito obrigado, Leni. Muito obrigado. Em todas as redes. O Gilberto Cruvinel, sacana. Guilherme, você sabe dos bastidores de Brasília? Conta. Você que sabe dos bastidores de Brasília, conta pra gente. É verdade que o Carluxo não levantou no TSE porque as fraldas estavam cheias? Ei, Gilberto, legal. Grande companheiro, Gilberto. Ô, Gilberto, você vai gostar de uma informação que tem no livro, então, que aí essa não é piada, é verdade. Carlos Bolsonaro morou no Palácio da Alvorada durante 6 meses ano passado por medo de ser preso. Uau! O Bolsonaro botou ele para morar dentro do Palácio da Alvorada e contou também a um ministro do STF o porquê. Porque eles temiam realmente que o Alexandre de Moraes prendesse o Carlos Bolsonaro. E ele falou para esse ministro do STF: aqui dentro ninguém prende meu filho. Aqui dentro polícia nenhuma vai entrar para prender o meu filho. E ele mora de março a novembro do ano passado, de maio a novembro do ano passado, dentro do Palácio Alvorada, e essa é a razão porque no ano passado o casamento dele com a primeira-dama passa por uma crise. O Carlos Bolsonaro estava morando dentro do Palácio Alvorada, com a Michelle e com o Ray.
Fantástica essa notícia. Ó, eu queria te fazer, então, duas perguntas para encerrar. A primeira é sobre como é que você vê a possibilidade, você revelou ontem que o Randolfo está pedindo ao STF a avaliar a prisão desses empresários. Né? O diálogo deles não é um diálogo de organização de golpe. Né? Eles não estão lá vendo, vamos botar dinheiro. Não, eles estão ali avaliando, estão num cenário, né? E mesmo que não vão montar um golpe no WhatsApp, né? No WhatsApp, num grupo aberto de WhatsApp. Mas existe claramente a intenção do golpe. Então, com base nisso, o Randolph pediu ao STF essa questão da avaliação da possibilidade de prisão. O Rogério Correia, um pouco antes de você entrar, disse que hoje, lá em Minas, na reunião com Lula, esse assunto também será discutido. Você vê alguma chance de prisão desses empresários golpistas? Eu ficaria surpreso se houvesse uma prisão. Assim, eu acho que seria, enfim, do Alexandre de Moraes, coragem e caneta para isso ele tem. Eu acho que prisão não seria o caso. Agora, que ele vai tomar uma medida, assim, eu acho praticamente certo. Assim, não tem... Porque não tem como, né, Mauro? A não fazer nada frente a isso é você validar esse tipo de discussão, esse tipo de postura. Ali, no que a gente viu, né, no grupo, não chega a haver uma conspiração no sentido de qual é a conta que eu deposito, quem a gente contrata, o que a gente vai fazer. Não há essa operacionalização do golpe. Ali, naquele grupo, que é um grupo de 77 pessoas, né, não quer dizer que esse tipo de coisa não esteja acontecendo em outras instâncias. Sim. Não fazer nada, né? O Rodolfo pede várias coisas na petição. Ele pede tomada de depoimento, ele pede bloqueio das contas de rede social, ele pede quebra de sigilos e pede a última coisa, avaliação se é o caso de prisão preventiva. Eu acho que tem modulações aqui do que ele pede de coisas que são muito razoáveis. Tomar depoimento eu acho muito razoável. Né? Quebrar sigilo para ver com o que essa gente está falando, o que essa gente está fazendo, também. Né? Então, eu acho que tem gradações. Agora, em vários momentos, o STF já tomou, o próprio Alexandre de Moraes já tomou decisões que pareciam muito fortes, né? E que algumas depois se mostraram acertadas, outras eu pessoalmente considero erradas até hoje. Mas o fato é que, para usar a terminologia do Roberto Jefferson, do Xandão, tudo pode vir, né? Isso aí não, o que você fala é verdade. Não precisa prender necessariamente, né? Não precisa ser o primeiro gesto, mas só o fato de chamar na Polícia Federal para o Luciano Hang sentar no banquinho, como o pessoal diz, e depor, já vai inibir, né? Já vai colocá-los recuados. Sami Ferraz elogia sua análise sobre as eleições. Então, para encerrar, você adiantou um pouco mais cedo que a reportagem, o furo de hoje, é sobre o desprezo desses empresários pela democracia e o amor deles pela ditadura. Sem grande spoiler, sem furar os seus furos, então o que vem pela frente nessa série de pelo menos mais 3 reportagens, Guilherme? A de hoje, a gente deve publicar um pouco antes do meio-dia, a de hoje ela mostra como ali tem um bolsonarismo de raiz, né? Digamos assim. Os preconceitos, posturas homofóbicas, contra a liberdade de imprensa, contra jornalistas. É o que eu falei, num mundo que o mundo com o qual muitos deles sonham, do qual muitos deles gostam, né, admiram, era mais fácil realmente a gente ser uma ditadura, porque na democracia não vão conseguir. Se conseguirem, deixa de ser democracia. É basicamente isso a reportagem de hoje. Mas tem bastantes mensagens interessantes, digamos assim. Vamos ver, vamos ficar na expectativa desta e das próximas reportagens dessa série de Guilherme Amado e sua equipe do Metrópolis. Guilherme, a gente nunca tinha interagido, adorei você, cara, gostei demais. Eu gostei muito de participar, Mauro, prazer conversar com você. Legal, não, eu acho que você tem uma massa de informações tão grande que te dá uma capacidade de análise diferenciada também, né? Porque você lida com tantas informações que isso permite um olhar muito particular e agudo
para o cenário político institucional e eleitoral brasileiro. Se você topar, vamos fazer de novo. Mais adiante aí, assim que der, Vai ser um fazer grande mais uma prazer. roda. Daqui até a eleição a gente vai ter assunto. Vamos fazer no mínimo mais uma conversa antes da eleição e está aqui acabando, vou sair já para comprar o Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta no caos. Valeu, Guilherme, bom trabalho para você hoje. Obrigado, Mauro. Valeu, Mauro. Obrigado a você, obrigado ao pessoal que interagiu aqui com a gente. E é isso, seguimos em contato. Um abração. Abração.